3 João, verso 11, somente o verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Vamos ler todos juntos esse verso? Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações agora, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa sociedade é uma sociedade marcada por imitações. Talvez você possa pensar, Davi, mas eu não imito ninguém, eu sou uma pessoa que tem meus pensamentos, eu decido a minha vida. Mas uma das marcas do ser humano em sociedade é a imitação. Nós imitamos roupas, nós imitamos a maneira de falar, nós imitamos a forma de agir. Tudo nós imitamos. Muito provavelmente você está vestindo uma roupa hoje porque você viu em alguém, ou você de repente achou que aquilo ali ficaria bom, e você está imitando alguém. A gente sabe que os comportamentos eles são imitados, principalmente em casa. Filhos imitam comportamentos. Isso é uma marca do ser humano, é uma coisa natural nossa. Imitar, o que é imitar? É tentar reproduzir alguma coisa, é inspirar-se em alguém, é olhar para um exemplo. Isso é imitar. E é interessante que o dicionário ele vai dizer que o exemplo é algo digno de ser imitado. Um exemplo é um ideal, é um modelo. João, escrevendo sua carta, sua terceira carta, por volta, isso no primeiro século, por volta do ano 90, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, por isso eu pedi que você deixasse sua Bíblia aberta. Ele está escrevendo para uma pessoa chamada Gaio. Nós não sabemos muito da vida de Gaio, na verdade nós temos poucas informações, mas se você olhar lá no verso 3, ele vai dizer o seguinte: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade. Primeiro ponto aí, que ele tá falando sobre a vida desse rapaz que a gente não sabe muito. Era um rapaz fiel. Segundo ponto, está justamente no verso 6, que ele diz o seguinte: eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Ele era fiel e era uma pessoa amorosa. Terceira qualidade desse rapaz de Gaio era a hospitalidade. Isso está lá no verso 8. João está escrevendo para alguém que é fiel, que é amoroso e que é hospitaleiro. Era um cristão. João está escrevendo para um cristão e ele tem uma preocupação. Ele está preocupado justamente com essa ideia de imitação. Tanto que o versículo que nós lemos, ele começa falando: olha, amado, não imite o que é mal. João escrevendo a Gaio então, e essa é uma carta bem pequena, ela tem somente 15 versículos, era uma carta que foi escrita provavelmente em um papiro só. Essa carta muito pequena, o que ele vai fazer? Ele vai usar 2 exemplos para justificar esse versículo 11 aqui. Eu estou trazendo para você o contexto desse versículo que nós lemos. Ele vai usar o exemplo de 2 personagens. O primeiro se chama Diótrefes. Diótrefes é um nome bonito, né? Quem era essa pessoa, esse personagem que João está escrevendo aqui, que ele está relatando? O verso 9 e o verso 10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Queridos, Diótrefes era um mau exemplo. Ele era uma pessoa reprovável. Ele era uma pessoa que agia com maldade. O texto fala que ele usava de palavras maldosas. Sabe aquela insinuação? Ele não era uma pessoa hospitaleira. Ele era uma pessoa facciosa e ele merecia ser chamado a atenção. O primeiro exemplo, então, que João está dizendo: olha, eu estou mostrando para você um exemplo ruim. Mas ele também mostra o exemplo de outra pessoa. Verso 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Olha que bênção. Todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro.
Em contraponto ao primeiro personagem, João, ele fala de Demétrio, que era uma pessoa exemplar. Demétrio era uma pessoa aceita por todos, era uma pessoa que tinha um bom testemunho, era uma pessoa que a própria palavra testemunhava a respeito dele, ou seja, era uma pessoa obediente aos preceitos da palavra. Essa era a vida de Demétrio. Mas preste atenção numa coisa, isso não significa dizer que Demétrio era alguém perfeito, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos. Ele não era, mas ele sim era uma pessoa que tinha uma vida coerente. A vida de Demétrio, que era uma vida coerente, era uma vida que merecia ser imitada. É um bom exemplo. E aí nós chegamos então ao verso 11, aí a gente entende o verso que nós lemos. Esse verso é justamente um contraste entre o mau exemplo e o bom exemplo. E esse contraste, o próprio autor, o próprio João, ele já responde: olha, vocês têm que imitar o bom exemplo. Só que é interessante o seguinte: se ele fosse escrever essa carta hoje, pense comigo isso. Se João fosse escrever essa carta hoje e ele tivesse que usar dois exemplos, e ele tem a mim e a você, se ele fosse usar você nessa noite, será que você seria um bom exemplo? Ou será que você seria um mau exemplo? Como é que nós cristãos, ele está escrevendo para um cristão, como é que nós hoje nos posicionamos? Será que eu posso dizer que o meu exemplo é um exemplo digno de ser imitado? E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, uma vida exemplar. Porque eu e você precisamos viver vidas exemplares. Eu e você precisamos ser o bom exemplo. Nós precisamos ser aqueles que, se forem escrever sobre nós, olha, aquela pessoa tem um bom testemunho, aquela pessoa é um exemplo a ser seguido. E eu queria rapidamente traçar um caminho para que nós alcancemos, para que nós cheguemos a essa vida exemplar. O primeiro passo para que eu e você tenhamos uma vida exemplar é seguir bons exemplos. Seguir bons exemplos. Interessante que quando eu pensava na maneira de escrever essas palavras, eu quis usar realmente o termo seguir. Porque seguir é um termo muito comum para a nossa sociedade hoje. Se você entra na internet, você segue pessoas. E pessoas te seguem. Hoje em dia, as pessoas são medidas pela quantidade de seguidores que elas têm nas redes sociais. O que é bom, mas que também é um perigo. Porque tem muita gente seguindo pessoas que não acrescentam nada, seguindo pessoas que não são bons exemplos. Muitos de nós talvez estejamos seguindo pessoas que não têm coisas boas para acrescentar. Como é que a gente quer ser um bom exemplo se eu estou me inspirando em alguém que não tem nada para me acrescentar? E é interessante que Hebreus capítulo 13, verso 7, diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Imitem a sua fé. Queridos, quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que te inspiram? Será que a fé das pessoas que te inspiram, ela pode ser imitada? Será que elas têm algo a nos acrescentar? Por exemplo, um menino quando é jovem, ele segue um determinado jogador porque ele tem aquele desejo, e não tem nada errado em ser jogador de futebol, é uma profissão digna, mas às vezes o menino ele pode estar seguindo não o desejo de ser jogador, mas o desejo de ter uma vida da maneira como as pessoas vivem. E aí a gente tem, como em toda profissão, os bons exemplos e os maus exemplos. Aí às vezes aquele camarada que é um mau exemplo, ele passa a ser seguido, ele passa a ser um objetivo, porque eu quero chegar a ser jogador, e a criança cresce com aquele objetivo. Quando chega lá na frente, como diz o ditado, dá com os burros na água, né? Porque estava seguindo alguém que não tinha algo a acrescentar e repete um comportamento ruim. Em nossa caminhada de fé, nós devemos nos inspirar em quem podemos imitar a fé. Todos nós temos uma caminhada de fé, mas eu preciso me inspirar naqueles que eu posso imitar a fé deles. E é interessante que tem pessoas que só de estar perto da gente, parece que a gente cresce, não é verdade? Não sei se você conhece alguém assim, só de ser amigo de alguém, parece que a gente já vai melhorando, né?
Sabe por quê? Porque a gente, quando caminha com alguém, a gente começa a parecer com a pessoa. Você já vê um casal de idosos, já com muitos e muitos anos de casados, você vê que eles já estão parecidos. O senhorzinho já está parecendo com a senhorinha. Isso é natural do ser humano, porque a gente vai caminhando para uma união, e um está imitando o outro, e assim vai. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É interessante que, se a gente tiver pessoas ruins como nossas inspirações, o que for bom em nós, os nossos bons costumes, aos pouquinhos, eles vão sendo corrompidos. Corromper não é algo que acontece de uma hora para outra e pá, não. É algo que vai minando. A ideia do texto é justamente essa. É algo que vai se perdendo. É um costume que vai mudando. É algo que eu vou cedendo, achando, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui não tem nada a ver. Quando eu observo, tudo já foi corrompido. E eu queria abrir aqui uma observação, dizer o seguinte: eu não estou aqui pregando, dizendo que nós como cristãos somos melhores do que ninguém. Não somos. O que eu quero dizer nessa noite é que nós temos sim que influenciar, como diz lá em Mateus 5, Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós estamos inseridos em sociedade, nós estamos inseridos no mundo. Sim, temos que iluminar, fazer a diferença, apontar para Cristo. Mas o que eu quero dizer nessa noite é quem tem nos inspirado. São bons exemplos? Provérbios capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Uma vida exemplar, então, queridos, é aquela que segue bons exemplos. Mas o segundo passo para uma vida exemplar é aprender com a história dos bons exemplos. Preste atenção nisso, aprender com a história dos bons exemplos. Filipenses capítulo 3, verso 17, vai dizer o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes foram apresentados. Nós temos que observar e aprender com as vidas que são os nossos exemplos. Como assim, Davi? A vida, ela é feita de camadas. Eu queria explicar esse meu entendimento para você. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito imagética, uma sociedade que valoriza imagem. Você entra na internet e você vê uma imagem. Quando você vê uma imagem lá, a pessoa que tirou a selfie com seu celular fazendo biquinho, você vê, normalmente é uma imagem de felicidade. Você vê simplesmente uma camada plana. Se você pegar uma foto que foi impressa, ela é simplesmente uma camada. Ela não conta toda a história que houve por trás daquilo ali. Mas nós precisamos aprender com a história. Quer ver uma coisa? Qual é a cor daquela parede ali? Qual é? Cinza. E qual era a cor anterior daquela parede ali? Qual era? Mostarda, amarelo. A parede é cinza. A parede está bonita? Está bonita? Aqui antes nós tínhamos uma cor mostarda, meio amarelado, certo? Hoje você está vendo uma imagem. Agora, essa é só para quem tem pedigree mesmo. Qual era a cor anterior à mostarda? Sabe como é que eu sei disso? A cor era um verde meio azul, aquele verde água. Era uma cor assim bem clara. Bem clara. Sabe como é que eu sei disso? Quando fiz essa obra aqui, que mexeu no forro, você via as camadas. Eu também reparei lá em cima, quando mexeu no forro da galeria, as camadas de cores do templo. E cada camada conta uma história. A parede, quando foi feita a primeira vez, lá pintada, os irmãos devem ter achado lindo, foi uma bênção, mas com o tempo, aquela camada ela foi se deteriorando, talvez tenha havido algumas rachaduras, a tinta já ficou meio feia, veio alguém lá, passou lá uma massa, lixou, trabalhou, a coisa melhorou, mudou a cor, e hoje nós estamos vendo isso aqui. A nossa vida é assim. Quando você vê uma imagem, quando você vê uma pessoa que é um bom exemplo, às vezes você não pensa no que aconteceu para ela chegar até ali. Todo histórico de vida, que é um exemplo,
todos que são exemplos têm uma história de vida para contar, e nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender com essa história. Nós precisamos entender que houve um preço que foi pago, talvez um preço de algumas renúncias, de esforço. Todos nós pagamos preços. Aí hoje você vê alguém que tem um casamento bonito, uma família com filhos, netos, vai ver quanta dificuldade passou o casamento, quantas dificuldades foram vencidas. Abrindo aqui um parêntese, se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente ainda tem muito que aprender, e eu tenho certeza que amanhã a gente vai ser melhor do que a gente é hoje, porque nós temos o melhor exemplo possível, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Isaías capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: aprendam a fazer o bem. Quando a gente olha para o bom exemplo, a gente aprende coisa boa. E uma vida exemplar é uma vida que aprendeu a fazer coisas boas. É uma vida que aprendeu a fazer o bem. Eu e você precisamos ter uma vida exemplar. E ela é construída com aprendizado. Terceiro ponto para uma vida exemplar é querer ser um bom exemplo. Porque tem muita gente que não quer ser um bom exemplo. Tem gente que faz questão de não dar um exemplo bom. Às vezes a pessoa tem até uma boa fala, às vezes a pessoa tem até uma teoria muito boa, mas a prática é totalmente desconexa, totalmente distoante. Hebreus capítulo 10, versos 23 e 24. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E agora, preste atenção, consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Queridos, a minha vida precisa ser um exemplo que incentive outras pessoas ao amor e às boas obras. Será que eu tenho agido dessa forma? Será que você tem agido assim? Será que nós somos exemplos que podem ser seguidos? E é interessante que o apóstolo Paulo tinha essa consciência de uma maneira muito clara, mas muito clara mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, assim como eu imito a Cristo, vocês podem me imitar. Chegamos a um parâmetro para a nossa vida exemplar. A nossa vida exemplar é pautada no exemplo de Cristo. Eu separei aqui 2 versículos, podia ter trazido vários outros, porque o exemplo de Cristo é um exemplo muito rico, mas eu separei aqui Mateus 11, verso 29 e João 15. Mateus 11 diz o seguinte: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O exemplo de Cristo é um exemplo de mansidão, é um exemplo de humildade. João 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O exemplo de Cristo é um exemplo de amor, é um exemplo de entrega. Queridos, no momento que a nossa sociedade tão corrupta, tão violenta, tão carente de bons exemplos, nesse momento tão conturbado que nós vivemos hoje, se nós formos exemplos de amor, de entrega, de mansidão, de humildade, a gente pode fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença, você precisa fazer a diferença no ambiente que você está inserido. Uma vida exemplar é aquela que incentiva os outros a serem imitadores de Cristo. Será que a minha vida tem incentivado outras pessoas a imitarem a Cristo? Eu queria que você voltasse os olhos para o primeiro texto que nós lemos, lá de João, verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. E aí ele começa a apresentar 2 possibilidades. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Por quê? Porque aquele que faz o bem, isso é uma consequência de uma vida entregue nas mãos de Deus. Fazer o bem é uma consequência de uma vida que caminha segundo os preceitos do Senhor. Fazer o bem é uma consequência natural
de nós pertencermos a Deus. E fazer o mal é uma consequência daqueles que não viram a Deus, ou seja, daqueles que não tiveram um encontro com Ele.